Celsius. Celsius. Pessoal, vamos lá. Nós vamos falar aqui, gente, das escalas termométricas. Então, para o nosso estudo, nós vamos ter aí 3 escalas principais. Que escalas são essas, gente? Nós vamos ter a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. O que acontece? No Brasil, nós usamos a escala Celsius. Então, uma pessoa, quando ela apresenta aí 37 graus Celsius, né, a gente já sabe que ela está com febre. Quando uma temperatura, por exemplo, está em 10 graus Celsius, é uma temperatura já bem baixa, uma temperatura considerada fria. Mas nós conhecemos o Celsius e o Fahrenheit e o Kelvin. Então nós podemos fazer uma conversão. Em alguns outros países não se adota a escala Celsius, mas sim a escala Fahrenheit. E através dessa conversão, nós podemos saber aproximadamente aí, né? Ou melhor, nós podemos saber exatamente quanto é a temperatura Celsius nessas outras escalas. Esse processo, ele pode ser um processo genérico. Quer dizer o quê? Você pode criar uma escala própria e fazer as conversões. Então nós temos essas 3 escalas. A escala Celsius é usada no Brasil, a escala Fahrenheit, por exemplo, é usada em Londres, e a escala Kelvin, uma escala aí usada nas contas, nos cálculos físicos, químicos, nos métodos científicos. Então nós precisamos saber fazer essa conversão. Então veja só comigo. Nós temos aqui um valor para a escala Celsius. Eu não sei quanto é esse valor aqui no meio, tá? Pode ser qualquer valor da escala. Ele só tem que estar entre 100 e 0. O que é esse 100 e o que é esse 0? Nós sabemos que em 0 graus Celsius, nós temos aqui, ó, o ponto de fusão da água. E em 100, nós temos o ponto de ebulição da água. Ponto de fusão se transforma do sólido para o líquido. Ponto de ebulição do líquido para o gasoso. Então nós temos os processos aí. E aqui no meio nós temos
uma temperatura Celsius. Eu não sei qual temperatura é. Então eu vou colocar um TC, porque pode servir para qualquer valor. Então um TC é um valor genérico. Aqui no meio eu tenho também uma temperatura na escala Fahrenheit. Ela começa em 32 graus Fahrenheit e termina em 212 graus Fahrenheit. E também nós temos uma temperatura na escala Kelvin. Essa já começa em 273 Kelvin e termina em 373 Kelvin. Qual é a nossa referência aqui? É a temperatura de fusão, ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Então a água é o nosso elemento chave que nós usamos como base para fazer a maioria dos cálculos das fórmulas físicas que nós vamos estudar aí futuramente. Pessoal, o processo é dessa forma aqui. Então, vou fazer as continhas aqui para vocês e vocês vão entender como montar sua própria escala. Bem, a matemática é assim, ó. Você vai traçar uma reta aqui, ó. Pegue o ponto do meio que você quer descobrir e subtraia do ponto de baixo. E depois pegue o ponto de cima e também subtraia do ponto de baixo. Nós vamos fazer isso para todas as escalas. Então aqui também vamos fazer essa subtração. Então vamos lá. Eu vou ter 3 equações. Uma equação para cada escala termométrica. Então a gente vai ter isso aqui. Se eu pegar TC e subtrair de 0, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente isso que eu falei. TC menos 0. Agora vamos para a parte de cima. Você vai colocar uma divisão. E nessa divisão, a gente vai fazer a parte de cima. 100 menos 0. Então vai ficar 100 menos 0. Essa aqui vai se transformar na primeira equação. A equação da escala Celsius. Vamos lá, coloque uma igualdade. Vamos fazer agora para a segunda escala. Mesma situação. Subtraia os valores do meio menos o de baixo e o de cima menos o de baixo. Então, nós vamos ter TF menos 32. Vai dar quanto? Vai dar TF menos 32. 212 menos 32 vai dar quanto, pessoal? 212 menos 32, vamos colocar do jeito que está aqui, ó. 212 menos 32. Não sei quanto vai dar, depois eu faço a conta. Não me interessa ainda. Bora só entender os passos matemáticos. TK menos a parte de baixo, 273, vai continuar sendo TK menos 273 dividido, né, galera, por o de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Pronto. Gente, vamos fazer as simplificações agora. Então, isso aqui é como se fosse o passo 1. Como é que a gente resolve tudo isso? Vamos simplificar aqui embaixo. Todo mundo. TC menos 0 vai dar o quê? Qualquer coisa menos 0 vai dar qualquer coisa, né? Então, se eu tenho 10 menos 0 vai dar 10. TC menos 0 vai dar TC. 100 menos 0 será 100. TF menos 32. Eu não tenho que simplificar aqui. Então, só repito. Dividido. Agora aqui embaixo eu tenho 212 menos 32. Você sabe fazer essa conta. Vai dar 180. Igual. TK menos 273. Também não tenho o que simplificar. Então, só repetimos. Dividido para 373 menos 273 vai dar, galera, 100 também. Então, esse foi a simplificação
tá? A gente pode ir além. Observe que todas as frações, elas têm alguém em comum, né? Tem lá uma centena e temos um zero. Eu posso simplificar assim, ó. Vou simplificar um zero em cada uma dessas frações. O que a gente vai ter agora? Vamos lá, vamos reescrever isso aqui simplificado. A gente vai ter o seguinte: TC sobre 10. Lembra que eu cortei os zeros, né? Não é correto falar cortar os zeros, mas é só para fins didáticos aqui. TF menos 32 sobre 18 igual a TK menos 273 sobre 10. E agora, pessoal, ainda dá para simplificar esse negócio aí. Como é que a gente vai fazer? Você vai escolher um número aonde esse número ele vai dividir todas as frações. Então, toda essa parte de baixo da fração vai ser dividida pelo mesmo número. Então, eu vou escolher um número aqui, galera. Que número é? Número 2. Vou dividir todo mundo por 2. A simplificação é isso, é você dividir todo mundo pelo mesmo número, tá? Então vamos lá. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter o quê? Eu dividi só embaixo, em cima não dividi, né? Então repete cima. TC sobre 10 para 2, 5. Em cima repete. TF menos 32. 18 dividido para 2, 9. TK menos 273, só repete. 10 para 2, 5. Então aqui, ó, essa fórmula é exatamente a fórmula que está no material de vocês, tá? Então na apostila e no caderno impresso nós temos essa fórmula, tá, gente? Então essa demonstração, professor, a gente tem que aprender demonstração? Sim, você tem que aprender, porque pode acontecer situações onde você terá que criar uma escala termométrica. E como é que você vai criar uma escala termométrica? Você tem que fazer aí essas contas. Então aí a gente encerra por aqui nossa aula e no próximo vídeo nós continuamos nosso assunto. Até mais, gente!